Bom, boa tarde para quem eu não falei ainda. Vamos começar a nossa aula de princípios do agronegócio, tá? Vamos iniciar os assuntos dessa disciplina agora e dentro do nosso cronograma de aula está previsto que essa aula é uma aula que nós vamos falar sobre a evolução histórica, né, o contexto em que o agronegócio tem se desenvolvido no país, tá? E vou começar perguntando para vocês se vocês acham que o agronegócio é importante ou não. Demais da conta. Demais, né? Alguém tem dúvidas de que o agronegócio seja importante para o Brasil? Acho Não, que não, professor. né? Acho que não, né? A gente está sempre ouvindo na mídia aí que o agronegócio é uma das molas propulsoras da nossa economia, né? Que está sempre gerando divisas, empregos, exportações, uma fonte importante de arrecadação de impostos, né, renda para a população, fixação do homem no campo, e aí por aí vai. E vocês acham que o agronegócio, hoje, ele é mais ou menos importante do que ele foi no passado? Acho que nas duas situações ele teve sua importância fundamental, né, professor? Mas acho que ainda mais hoje, né? Vocês acham que hoje o agronegócio é mais, o João está falando que hoje o agronegócio é mais importante para o Brasil do que foi no passado, né? Tá bom, eu vou deixar uma pergunta, tá? E aí essa pergunta nós vamos responder na próxima aula, tá? Quantos por cento, se fosse pensar em participação no PIB, né, no Produto Interno Bruto, quantos por cento o agronegócio tem de participação no PIB do Brasil, tá? Nós vamos falar mais sobre o PIB na próxima aula, né, e como que a gente faz essa estratificação na próxima ou nas próximas, como é que a gente faz essa estratificação em relação ao PIB do Brasil, né? O PIB, lembrando que é o Produto Interno Bruto, né, a soma das riquezas, né, produzidos por todos os setores de um país, e aí a pergunta é quantos por cento dessa riqueza gerada o agronegócio contribui no Brasil, tá? Mas então tá, então guardem essa pergunta aí, quantos por cento do agronegócio contribui no PIB do Brasil? Nós vamos responder mais tarde. A outra pergunta que nós vamos responder hoje é: desde quando vocês acham que o agronegócio tem sido importante para o Brasil? Então, eu perguntei se ele é importante hoje, vocês disseram que sim. O quanto é importante hoje, eu acho que é a segunda pergunta. E aí eu quero saber agora, desde quando vocês acham, né, pensando ao longo dos anos, desde quando o agronegócio tem sido importante para o Brasil? Alguém tem alguma? Período colonial, professor? Período colonial, mais ou menos, o que te remete o período colonial, assim? Café, Café, bem lembrado. cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Então, o Lucas deu algumas dicas importantes aí, né? O agronegócio, ele é importante para o Brasil, e não é de agora, tá? Então, eu diria, Lucas, que é no período colonial, mas pré-colonial também, né? Porque, na verdade, o nosso histórico é sustentado desde o descobrimento do Brasil pelo agronegócio, né? E aí, essa aula vai fazer uma breve recapitulação de quais foram os principais ciclos. Lembram dos ciclos econômicos ou dos ciclos históricos
que aconteceram no Brasil, lá do período de escola de vocês, do ensino médio, né? Os livros de história trazem a evolução da história do Brasil divididas em ciclos, né? Estão lembrados disso ou não? E aí, vamos contar um pouquinho, recapitular um pouquinho dessa história e chegar até nos dias de hoje e ver quais são as perspectivas, né? Pensando nessa evolução, tá? Então, vamos lá. Se a gente lembrar dos ciclos de... tá. Uma coisa importante que eu estava esquecendo de dizer. E ao longo desses ciclos que foram acontecendo, a agricultura foi tendo diferentes papéis ou diferentes importâncias, com diferentes funções, e essas funções foram importantes para determinado tipo de desenvolvimento que aconteceu naquele período específico. Tá? Então, vamos lá. E aí, depois, quando a gente acabar de contar essa historinha, a gente vai fazer um levantamento rápido, assim, quais foram, então, as contribuições que cada período desse deixou, né, em função do agronegócio. Tá? Então, vamos lá. Tudo começou com quem, pessoal? Tudo começou, então... peraí, desculpa. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim, professor. Tá. Eu vou pegando um texto das notas de aula que eu tenho aqui ao lado, na tela ao lado, tá? Bem aqui. Que é mais ou menos como se eu fizesse as anotações no quadro, tá? E aí a gente vai comentando, né? Então, eu estou usando esse quadro branco aqui. Tenho usado ele já há um tempo. E acho que tem funcionado, então eu vou colocar os principais tópicos que estão nas notas de aula, como se eu estivesse escrevendo nesse quadro, e eu vou comentando ao mesmo tempo, tá? Então tá. Então tudo começou com o ciclo do pau-brasil, estão lembrados? Estão lembrados do ciclo do pau-brasil? Isso começou lá, então, em 1500, né? Quando Cabral chegou no país e, né, descobriu uma nova terra, descobriu uma nova área para a sua metrópole, Portugal. Tá? E esse descobrimento foi muito importante para a metrópole. Tá? Pessoal, só um minutinho, por favor. Bom, então vamos lá. O descobrimento foi muito importante porque ele iniciou o período de colonização, lógico, e aí o primeiro ciclo que aconteceu foi o ciclo do pau-brasil, tá? E por que esse ciclo teve relevância? Na verdade, ele teve uma relevância por causa do descobrimento, né? Porque foi uma nova oportunidade da metrópole explorar mais uma colônia, tá? Em termos econômicos para o Brasil, ele não teve uma representatividade muito importante, a não ser a questão da miscigenação que começou a acontecer entre os portugueses e os indígenas que habitavam aqui já essa terra, né? Então, na verdade, aconteceu aquela exploração do pau-brasil, né? Os portugueses chegaram aqui, começaram a doutrinar e querer catequizar os indígenas, e aí, com isso, eles começaram a fazer troca da extração do pau-brasil, que tinha uma tintura avermelhada importante que era importante para a colônia, né? E aí o ciclo do pau-brasil foi praticamente um extrativismo, né? Não teve retorno econômico significativo, né, ou importante para
a colônia Brasil, mas só para a metrópole, né? Então não teve não deixou nenhum legado assim mais importante. A gente pode dizer que o Brasil se desenvolveu economicamente nesse ciclo. Não, tá? Mas, de qualquer forma, é uma atividade que vem do agro, né? É uma extração que gerou um produto de exportação. Então, o pau-brasil, né, foi o primeiro produto que a gente começou a retirar daqui e mandar para a colônia internacionalmente, né? Então, a questão das exportações no Brasil não é recente, né? Desde a época da nossa colonização, que as exportações fazem parte aí do nosso, né, da nossa história, tá? Então tá. O segundo ciclo que veio, tá, foi o ciclo da cana-de-açúcar. Tá? E aí tem algumas datas aqui, tá, pessoal, que eu estou colocando em parênteses, que não necessariamente o término de um período começa exatamente no início do outro período e assim sucessivamente, porque, na verdade, são transições entre períodos, né, e são denominações teóricas para um momento da economia, então não dá para a gente definir exatamente a data que termina um ciclo e data que começa o outro ciclo, mas tem algumas datas aproximadas aqui para esses ciclos, tá? Então, o ciclo da cana-de-açúcar foi lá, 1570, mais ou menos, então, até 1830, então, um ciclo bastante longo, tá? E aí, o ciclo da cana-de-açúcar aconteceu muito porque a metrópole começou a enfrentar algumas dificuldades, né? Portugal começou a enfrentar algumas dificuldades de administração da colônia, né? Um território muito grande, vasto, e aí susceptível ao ataque de outros colonizadores, né? Então, era importante que Portugal colonizasse e não só mantivesse a extração de alguns, né, bens como o pau-brasil, minério e outros. Então, foi importante dividir o Brasil nas capitanias hereditárias. Estão lembrados das capitanias hereditárias? Existia, então, o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas dividia o Brasil com a Espanha, entre Portugal e Espanha, e o lado mais oriental do Brasil, né, que é a parte da costa do Brasil, ficou para Portugal, e essa costa foi toda fatiada, né? Não sei se vocês estão lembrados do mapa aí das capitanias hereditárias no Brasil, mas eu não me lembro exatamente quantas foram, acho que eu não tenho anotado aqui, mas essas capitanias hereditárias, elas basicamente tinham um dono, né? Cada capitania tinha um dono, né? Um senhor, né? Que depois tem até a figura do senhor de engenho, né? Das capitanias hereditárias, né? Essas pessoas vindas de Portugal, elas administravam uma porção de terra enorme, né? E tinham a finalidade de povoar essas áreas, né? E obter, né? Explorar a cana-de-açúcar, tá? Basicamente com a mão de obra escrava, né? Então, e aí começa a imigração da população africana, né, para o Brasil para trabalhar de maneira escrava, né? Então, essas capitanias hereditárias, como o nome já diz, elas iam passando como é que fala, ao longo da família, né? E eram hereditárias. Sempre os herdeiros assumiam, né? Com a maneira de Portugal manter isso aí, né? E, de certa forma, proteger o seu domínio sobre a terra, tá? Basicamente, então, os senhores de engenho começaram a plantar a cana-de-açúcar no nordeste do Brasil, e também começaram a se formar aí, né, no entorno do engenho, os primeiros núcleos sociais, os primeiros rudimentos de cidades, né? Então, aí, os primeiros centros urbanos, né?
E aí tá, então acho que essa foi uma das contribuições mais importantes do, do ciclo da cana-de-açúcar, que foi esse povoamento, tá? E essa garantia do domínio da terra. O sistema de produção era um sistema do tipo plantation, tá? Não sei se vocês lembram desse nome, né, dos livros, mas o sistema de plantation eram aqueles sistemas baseados em grandes áreas de plantio, de uma monocultura, né, de uma cultura só, essencialmente com mão de obra escrava. Tá? Então, os senhores de engenho enriqueceram muito nesse período, mas praticamente não compartilhavam essa renda com remuneração de salários, porque a mão de obra era escrava, né? A taxação de impostos ia sempre direcionada para a metrópole, né? Então, também o Brasil não se desenvolveu muito economicamente nesse período, tá? Mas sim teve um desenvolvimento social, o início de um desenvolvimento social. E aí, o mundo inteiro começou a plantar já no final desse ciclo, né? Esse ciclo se encerrou porque o mundo inteiro, principalmente a América Central, aí, começou a produzir muito açúcar, né? E aí a concorrência com as Antilhas, né? Que foram colonizadas aí pela Holanda, pela Inglaterra, né? América Central. Eles começaram a fazer uma concorrência muito grande, começou a aumentar muito a produção de açúcar no mundo, né, porque era um bem extremamente valioso para as metrópoles, e aí com essa redução de valor e com essa concorrência, esse ciclo foi perdendo importância no Brasil, né, então a concorrência internacional, mais uma vez aí, impactando no desenvolvimento do ciclo econômico do país, tá? Bom, e aí então, os senhores de engenho, né, eles com esses problemas de administração e de concorrência, começaram a buscar outras fontes, né, e na verdade meio que simultaneamente, né, você vê que as datas aí são bem simultâneas, aconteceu o ciclo do ouro e diamante, que foi a busca por matérias, não, fala, metais preciosos no país, né? E esses metais preciosos, eles foram extremamente importantes para o enriquecimento das metrópoles, né? Então, existem cidades históricas aí em Minas Gerais, como Diamantina, Ouro Preto, né? E assim por diante, que tem uma história muito forte da questão de escravidão e de extração de ouro e diamantes, né? No país. Tá? Então, a crise do açúcar, né, levou uma intensificação para o ciclo do ouro e diamante, que foi a extração dessas pedras preciosas. Nesse momento, houve aí aquele movimento, não sei se vocês lembram, das entradas e das bandeiras, né, que foi os bandeirantes, no caso, né, foram aquelas pessoas ou guiadas pelo governo ou por iniciativa particular, com o intuito de colonizar o interior buscando esses diamantes. Só um minutinho que eu vou atender a porta agora, tá, pessoal? Como eu dizia anteriormente.
Pronto, pessoal, beleza. Então, vamos lá. Continuando. Então, a gente estava falando que o ciclo do ouro e do diamante foi importante porque ele, na verdade, não era tão fácil encontrar o ouro e o diamante, né? Esses metais preciosos. E aí as pessoas tinham que caminhar para o interior do país e começar a criar rotas, né? Para levar né, seus acampamentos, suas estruturas para fazer o garimpo, né? Na verdade, era mais aquele garimpo de rio, né? Não eram essas estruturas de mina que a gente tem hoje. Mas então teve esse movimento das entradas das bandeiras que foi meio que desbravando, né? Foi abrindo o interior das capitanias, né? Hereditárias, né? E possibilitou aí também essas rotas de escoamento desses metais preciosos, criar as primeiras rotas de comercialização de produtos entre aqueles centros urbanos que já existiam do período anterior, tá? O fato é que esse período foi um período em que teve muita extração, as pessoas ficaram muito ávidas por obter esses metais preciosos, e aí muitas vezes deixavam de plantar, deixavam de cultivar, de criar os animais para se dedicar à extração, né, porque era um comércio muito lucrativo. E aí essa migração dessa atividade econômica da agropecuária para a extração foi causando meio que um desabastecimento das cidades, né? Ou seja, começou a faltar alimento, começou a faltar os insumos básicos para a sobrevivência, porque as pessoas estavam querendo simplesmente só extrair esses metais, tá? Foi nessa época aí, então, que aconteceu a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, tá? Estou vendo alguns fatos históricos aqui importantes que eu deixei anotado. Entradas e bandeiras, já falei, tá? E esse comércio interregional, tá? O fato é que, então, acabou com esse desabastecimento, levou aí a um ressurgimento agrícola, tá? E aí é um novo ciclo, tá? É um novo ciclo chamado de renascimento agrícola, tá? Que foi até mais ou menos 1900, tá? E aí tiveram vários ciclos, vários produtos agro que foram importantes nesse contexto, tá? O algodão, por exemplo, foi uma cultura, lógico, para produzir as vestimentas e para exportação para a metrópole, né? O algodão, ele foi principalmente, começou o seu desenvolvimento no Nordeste, né? Não era o algodão que a gente conhece hoje, de crescimento herbáceo, era aquele algodão de crescimento arbóreo, tá? E que é um algodão bem diferente do que a gente tem hoje. E depois o algodão foi migrando meio que para a região sudeste, né? Depois foi para o sul, e aí agora ele está mais consolidado na região centro-oeste também, tá? Então, ele é uma cultura que foi transitando do Nordeste, chegou no Sul e foi para o Centro-Oeste, tá? Então, essa cultura, ela se enfraqueceu também depois de um tempo, por causa de várias pragas, né? Principalmente, existe um besouro que chama-se bicudo, tá? A praga do bicudo, ele praticamente dizimou, né? O algodão no Nordeste, tá? E aí, então, teve essa migração para o algodão mais herbáceo em outras regiões, né? Fazendo com que fosse um novo ciclo bem diferente desse original do Nordeste, do algodão. O ciclo do cacau, tá? Foi um ciclo importante também, economicamente, que os fazendeiros, principalmente da região da Bahia, enriqueceram muito, tá? Com a cultura do cacau. Também teve uma praga lá, chamada a vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, ela praticamente dizimou o cacau na Bahia, e depois, né, ele ressurgiu, mas bem depois disso. Então, mas o primeiro ciclo do cacau foi bastante importante, né? Ainda empregava mão de obra escrava, mas aí começou já a ter uma mistura com a mão de obra de imigrantes, tá? Professor, Oi? tem cacau até hoje na Bahia.
Não, com certeza tem, não foi, não acabou 100%, né? Mas existem fazendas de cacau, assim como na região sudeste do Rio, do Vale do Paraíba, ainda tem produção de café, mas nem se compara com o que foi o ciclo do café naquela época, né? Com os barões do café. Então, tinham, né, os barões do cacau também, né? Mas com certeza ainda existem fazendas produtoras de cacau, mas agora com uma nova pegada, né? Uma nova roupagem tecnológica, né? E também pulverizada entre muitas outras culturas, né? E aí, quando a gente fala desse ciclo, a gente está falando que foram culturas realmente importantes, né? Que desenvolveram a região e deixaram alguma contribuição, assim, só ela por si, né? Tá? Então, é importante citar o cacau como esse ciclo aí, tá? Junto com o cacau, desculpa, tem o fumo, né? O arroz e o ciclo da pecuária, tá? Especialmente o ciclo da pecuária foi importante porque quando você planta, você tem uma área delimitada que você planta, mas quando você coloca o gado anda, né? Lógico. Então, na época não tinha cerca, né? Era difícil você conter esses animais, então eles eram sempre criados, ou na maioria das vezes, os animais eram criados nas bordas, né? Nos limites das fronteiras. E até hoje é meio que assim, né? O gado sempre é uma atividade econômica que vai abrindo novas fronteiras, né? Mas historicamente isso está correlacionado com que a borda da mata, né, da mata fechada, até a área que as pessoas plantavam ali, as suas culturas, ela dificultasse que o gado escapasse, né? Então, os animais eram criados nesses limites aí, tá? E esse processo de criação aí sem cercas, com a mata delimitando, é que foi permitindo com que a pecuária fosse entrando cada vez mais no interior do país, né? Então, ela proporcionou, né, fez uma força para a abertura de novas áreas do interior, tá? Além disso, os animais eram força de trabalho, né, para os engenhos, para a movimentação de algumas máquinas, né, para a questão de arar a terra, cultivar, plantio, né? Então, sempre a pecuária teve essa importância, né? Então tá, então sempre teve nas áreas de fronteira, né? Então, e foi importante também porque era uma fonte de proteína importante já naquela época, né? Tá. Esses ciclos econômicos e que dessas culturas, pessoal, eles foram muito incentivados pela Revolução Industrial Inglesa, tá? Em que a população lá começou a ganhar muita renda, né? Começou a ter renda, porque a Inglaterra e as metrópoles começaram a se desenvolver economicamente num passo mais rápido, e isso aumentou, né, o poder de consumo da população de lá, né, e a necessidade de mais investimentos, e aí, então, as colônias tiveram esse papel aí de enviar alimentos, enviar matéria-prima para a produção de vestimentas para uma indústria nascente lá no continente europeu, né, principalmente na Inglaterra. Então, aumento da demanda por produtos primários das colônias, tá? Então, esses produtos foram muito importantes para abastecer também as colônias lá nesse período de Revolução Industrial, tá? Bom, deixa eu ver, então, um dos ciclos também importantes, que vocês devem lembrar aí, foi o ciclo da borracha, tá? Então, se vocês recordarem aí da história da colonização do país, a borracha foi importante para colonizar a região norte do país, né, principalmente região amazônica, com os seringais. Foi um ciclo relativamente curto, tá, que
teve a sua contribuição econômica de enriquecimento de uma parcela da população também, assim como as outras, mas logo em 1888, tá? Um cara chamado Dunlop, já ouviram falar no tal do Dunlop? Dunlop, ele inventou a vulcanização e a produção de pneus, né, por meio de borracha, né, e também com isso a invenção da borracha sintética, né, fez com que esse ciclo perdesse importância, tá? Então, até 1910, aí, o Brasil foi muito importante na questão das exportações de matéria-prima para a produção de borracha, mas depois, com a invenção da borracha sintética, lá para 1914, 1915, né? Então, foi mais ou menos quando a Primeira Guerra Mundial, né? Fim do ciclo em 1914, né? Devido à concorrência internacional também. Então, teve outros países. 1914 foi a Primeira Guerra Mundial, então os países começaram a demandar muita borracha para a produção dos equipamentos, né? E aí começou a ter muita borracha no mundo e também o preço dela começou a cair. Teve logo depois, então, a criação da borracha sintética, que já na Segunda Guerra Mundial já estava dominando o processo aí de como matéria-prima para os equipamentos. Tá? Foi na Segunda Guerra, então, que a borracha sintética se desenvolveu mais, tá? Então, isso aí praticamente encerrou aí o ciclo da borracha. Bom, basicamente o legado dela foi a colonização da região norte. O próximo ciclo, o ciclo do café, tá? E aí foi um dos ciclos mais importantes, tá, da nossa colonização, tá? Porque ele teve vários papéis, várias funções, tá? Lá em 1727, que chegaram as primeiras mudas de café no Brasil. Em 1760, começou a produção de café no Rio de Janeiro. E em 1826, mais ou menos, o Brasil já era responsável por 20% das exportações mundiais de café. Né? E os principais estados produtores eram Rio, São Paulo, Minas Gerais e o Paraná. Tá? Então, essa região sudeste aí, principalmente, e o estado do Paraná, da região sul, foram os maiores produtores de borracha. O café se desenvolveu muito, tá, em função da crise de outras culturas, tá? Então, os produtores, antes de algodão, de cacau, de fumo, de arroz, né, eles começaram a ver uma rentabilidade muito grande na produção de café, o mundo estava demandando muito café, e o Brasil tinha terras muito férteis, né? O preço do café estava muito alto e a gente tinha particularidade ainda da mão de obra escrava. Tá? Então, foi aí que realmente a figura do senhor, do barão do café, né? Foi importante, né? E os barões do café eram pessoas de reconhecimento social, pessoas de muita renda, né, nos centros urbanos, influenciavam também a política na época, tá? Então, essa combinação toda aí fez com que o café gerasse uma concentração de renda muito grande para poucas famílias, tá? Mas essa concentração de renda permitiu que depois, no período logo seguinte, que teve esse boom do café aí, que as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro com isso, vários outros países também começaram a produzir café, né, cafés de boa qualidade em outros países, né, começou a sobrar muito café no mundo. E aí tem até uma passagem histórica, não sei se vocês vão lembrar disso, que o governo, quando os preços do café começaram a cair muito por causa da superprodução de café, o governo comprava café dos produtores e armazenava nos seus estoques, né, no porto, né, próximo da região de Escoar, e aí não tinha para quem vender no mundo, porque o mundo estava abarrotado de café, e
e aí, à medida que o governo achou de intervir no preço do café, para que o preço se recuperasse, foi queimando os estoques no porto, né? Então, já que não tem para quem vender, né, uma forma da gente tirar produto do mercado para ver se o preço se recupera é vamos torrar os estoques, vamos queimar os estoques, queimar mesmo, literalmente, botar fogo nos estoques. Né? Então, teve essa passagem histórica aí, que foi uma forma de intervenção do governo para tentar recuperar o valor do café, mas que também foi sem sucesso, né? O fato é que o café oscilava muito o preço ao longo do tempo, né? Então, existiam épocas em que eram muito favoráveis para o plantio e épocas menos favoráveis, e aí ele sempre viveu de ciclos, né? Porque é uma cultura perene com ciclo produtivo muito demorado, então o preço estava lá em cima, olha a lógica do mercado, o preço estava lá em cima, e as pessoas, putz, dinheiro, café está dando muito dinheiro, aí as pessoas começavam a plantar café. Só que o café demora aí 3, 4 anos para começar a produzir, né? E aí, quando começava a produzir, todo mundo estava produzindo ao mesmo tempo, aí o preço caía, aí as pessoas vão lá e diminuía a plantação, né? Aí só que também demora para a produção se reajustar, né? E aí depois, quando começa a cair, o preço sobe, aí as pessoas decidem plantar, então fica nesse ciclo aí de aumento de preços, aumento de produção, superprodução, queda de preço. Aí cai o preço, diminui a produção, tem escassez, o preço sobe de novo, e assim por diante. Tá? Então, foram os ciclos econômicos, ciclos produtivos do café, determinando aí a lucratividade dos barões do café. Tá? Deixa eu ver o que eu estou esquecendo aqui sobre esse item. Tá, e foi nesse período também que começou, primeiro, a ter a proibição da comercialização de escravos, né, de mão de obra escrava, e depois, logo na sequência, teve a abolição, né, e isso fez com que os barões do café precisassem contratar pessoas para poder trabalhar nas lavouras. E aí os imigrantes europeus, né, os franceses, né, começaram a vir para o Brasil para trabalhar nessa cultura, né, e aí foi um processo de colonização, não, de imigração para o Brasil, muito, muito importante para a definição da nossa cultura, tá, em várias regiões. Então, essa é a imigração. Deixa eu ver o que mais. Tá. Então, beleza. Tá, e aí uma coisa importante, pessoal, que esse pessoal que plantava café, os barões do café, eles enriqueceram muito, tá? E antes do ciclo do café, aí, assim, logo depois do ciclo do café, a gente teve o início de uma industrialização no país, tá? O início da industrialização aconteceu por meio do capital que foi acumulado por esse pessoal do café, né? Então, eles começaram a ter muito dinheiro em caixa e viram que o café tinha muito risco e começaram, então, a diversificar os seus investimentos. Então, os próprios barões do café foram aquelas pessoas que começaram a abrir comércio nas cidades e começaram a ter pequenas tecelagens, né? Os imigrantes que trabalhavam no café começavam a acumular um dinheiro e abriam lá uma padaria, abriam uma fábrica de macarrão, abriam uma fábrica de tecelagem, né? Então, esse acúmulo de capital pelos barões e depois a distribuição desse capital para os imigrantes fez com que os centros urbanos se desenvolvessem muito. Tá? Então, antes do ciclo do café, não tinha esse desenvolvimento, e ele proporcionou isso. Tá? Antes do ciclo do café também, pessoal, isso tem anotado aqui na minha nota de aula, depois vocês podem recapitular aqui, a metrópole, ela proibia, ou seja, Portugal tinha uma lei que proibia a colônia, Brasil, de produzir produtos industrializados. Tá? Então, era proibido no Brasil você produzir produtos industrializados antes do ciclo do café. Depois isso mudou, né? Então possibilitou com que as pessoas abrissem suas pequenas indústrias. Tá? Lá em 1808 teve uma passagem política também chamada de... Desculpa, essa foi a da queima dos produtos. Não, desculpa,
que foi a abertura dos portos em 1808, né, que permitiu com que produtos entrassem mais facilmente no país e também saíssem daqui mais facilmente, né, principalmente lá para a Europa, né. Antes do ciclo do café também, já existiam algumas rotas, como a gente falou, mas com o café essas rotas foram mais integradas, os centros urbanos começaram a ser mais integrados, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, né, começaram a ficar mais integrados e formaram o nosso principal núcleo econômico que nós temos hoje, né, que é o da região sudeste. Tá? Então não é à toa que a região sudeste é essa região mais importante economicamente, por causa desses ciclos aí de acúmulo de riquezas, tá? Tá, então, esse acúmulo de riquezas se deslocou para a indústria. Nessa época também, os equipamentos para essas indústrias eram importados, tá? Então o Brasil, a agricultura financiava a importação de equipamentos para desenvolver as indústrias. E basicamente as indústrias que se instalavam eram relacionadas aos produtos agropecuários, como as indústrias de alimento e a indústria têxtil, tá? Então esse foi o início da nossa industrialização, tá? 1914, como eu falei, foi a Primeira Guerra Mundial, o início da Primeira Guerra Mundial, e aí Peraí, só um minutinho, por favor. Tá, então, como o Brasil era muito dependente ainda de importação de produtos industrializados e de maquinários, né, com a Primeira Guerra Mundial, esses países europeus que tiveram suas economias muito prejudicadas por causa da guerra, estavam impossibilitadas de enviar esses produtos para o Brasil, né? Então, a gente teve que dar um jeito de produzir nós mesmos muitos produtos que antes a gente importava, né? Por causa da guerra lá na Europa, que eles não conseguiam mais mandar esses produtos. Tá? E principalmente maquinários, desenvolver maquinários para as indústrias e assim por diante. Tá? Então, teve essa contribuição da Primeira Guerra Mundial nesse início de industrialização do nosso país. Beleza, eu acho que esses são os fatos mais relevantes aí desse início de industrialização. Depois nós tivemos um período aí pós-Segunda Guerra, né? As guerras, pessoal, são sempre eventos marcantes no desenvolvimento econômico das nações, tá? Seja porque elas destroem a capacidade produtiva de uma nação, ou seja porque elas propiciam desenvolvimento tecnológico. Então, a partir das guerras se desenvolve muita tecnologia, né? Então, por exemplo, tecnologia de GPS que a gente tem hoje embarcada no nosso celular, começou na Segunda Guerra Mundial para poder guiar os mísseis. O arado também foi criado, o arado e a grade foi criado lá no período de guerra, não sei se Primeira ou Segunda Guerra, para poder fazer pista de pouso para avião. O próprio Roundup, né, que é um dissecante para poder eliminar as culturas, para poder fazer essas implementações, essas bases aéreas e tudo, né? Existem relatos de que absorvente feminino foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra também, porque os ferimentos dos soldados precisavam que o sangue fosse estancado rapidamente, foi criado, então, um pano absorvente que, uma vez em contato com a ferida lá, conseguia absorver o sangue, então isso depois foi incorporado na rotina aí para as mulheres, né? E depois o Teflon, né, que é um produto que tem panelas, né, foi também criado aí como tecnologia de uniformes e armamentos para evitar aderência de sujeira, né? Então, enfim, tem uma infinidade. Se vocês buscarem na internet aí tecnologias que foram originadas a partir de guerra, vocês vão achar um monte de coisa, né? Eu fiz essa busca rapidamente, são alguns que eu lembro aqui mais importantes, tá? Então, o período pós-Segunda Guerra, tá, aqui no Brasil,
teve algumas características, tá? Deixa eu pegar aqui a outra página. Só um minutinho. Vou tomar uma água aqui. A gente teve, durante o período da pós-Segunda Guerra, o que a gente chamou de modelo de substituição de importações. Tá? O que foi a substituição? O modelo de substituição de importações foi uma política do governo para estimular a indústria nacional. Né? Então, o governo falou assim, olha, a gente tem que começar a produzir os nossos produtos, a nossa indústria tem que crescer. Então, ele estimulou a indústria brasileira por meio de taxa de juros pequena, né? Transferência de renda de outros setores, como da agropecuária, para a indústria se desenvolver, né? O fato é que essa política de substituição de importações foi, vamos parar de importar produtos de fora e vamos produzir nós mesmos. Né? E aí incentivou a indústria. Só que essa política foi muito boa para a indústria, mas a agropecuária foi sendo deixada meio que de lado. A política para a agropecuária meio que foi sendo deixada de lado. Tá? E o governo teve políticas aí de tabelamento de preço, né? De cobrança de impostos, né? Taxa de câmbio diferenciadas para a indústria e para a agropecuária, e tudo isso prejudicou muito a agropecuária em função do desejo de aumentar a industrialização nesse período pós-guerra aí. Tá? Então, com isso, teve nesse período aí um êxodo rural intenso, né? Foi aí que os centros urbanos do Brasil começaram a inchar e crescer e começaram a ter os seus primeiros problemas aí de superpopulação. O governo também permitiu com que começassem a entrar aí produtos importados, produtos agropecuários importados de maneira subsidiada, ou seja, com taxas menores, e aí competiu com a nossa agropecuária também. Isso fez com que a nossa agropecuária também fosse prejudicada nesse sentido. Então, foi um conjunto de medidas, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nesse período pós-guerra, teve um conjunto de medidas do governo que levou a um estímulo da indústria, tá? Porém, com um prejuízo para o crescimento agropecuário, o crescimento agroindustrial. Tá? Nessa época, o crescimento da agropecuária ainda era um crescimento pelas fronteiras, ou seja, a gente estava produzindo cada vez mais, só que sempre abrindo mais áreas, e não pelo fato do crescimento da produtividade da terra. Né? Porque a produção só tem duas formas de crescer. Ou ela cresce porque você está aumentando a área plantada, aumentando a área cultivada, ou porque você tem ganhos de produtividade numa mesma área. Né? São as duas formas de aumentar a produção. E nesse período, a produção ela era basicamente pelo crescimento da área. Vou dar só um intervalinho aqui, pessoal, para eu resolver um probleminha aqui, caso de novo, tá? Já vamos voltar, 5 minutinhos, por favor. Aí, pessoal, não precisei nem de 5 minutinhos, era só para eu abrir o registro ali da água. Bom, então vamos lá. E aí esse modelo de substituição de importações, como eu falei, ele prejudicou a agropecuária, e aí começou a ter, então, uma crise de abastecimento, de novo, né? Começou a faltar produto agropecuário, né? E o preço dos produtos agropecuários começou a subir muito, tá? E aí, então, isso teve uma reversão, tá? Que foi o período sequente, que foi o início de uma coisa muito importante na agropecuária nacional, né? Na verdade, na agropecuária mundial, né? No setor do agronegócio,
que foi a Revolução Verde. Tá? Então, esse termo, pessoal, Revolução Verde, é um termo muito conhecido, muito difundido, né? Cai em questões de seleção, sempre as pessoas estão discutindo o que foi a Revolução Verde, que foi um processo de aumento da tecnificação por meio de um conjunto de tecnologias padronizados. Então, os Estados Unidos começou a desenvolver um conjunto de tecnologias associadas, tipo assim, um fertilizantes, tipo Roundup, sementes melhoradas geneticamente, maquinários com tecnologia mais desenvolvida, defensivos agrícolas. Então, os Estados Unidos desenvolveu pacotes tecnológicos, tá? Então, esse termo ficou muito batido no agronegócio, pacotes tecnológicos, ou seja, o produtor comprava um pacote tecnológico, ele comprava a tecnologia de defensivos, fertilizantes, maquinário, e, enfim, né, e sementes melhoradas geneticamente para aumentar a produção. E funcionou muito bem. A Revolução Verde fez com que a produção mundial de alimentos crescesse muito, né? Os ganhos de produtividade foram muito acelerados nesse período, tá? Nessa época, o Brasil mandou muitos pesquisadores para fora, para os Estados Unidos, para poder aprender a trabalhar com esses pacotes tecnológicos e trazer para o Brasil. Então, até 1980, a gente tinha modelos de produção, principalmente agrícolas, muito semelhantes aos que eram praticados nos Estados Unidos. Só que a gente tem uma diferença significativa aí de fertilidade do solo, disponibilidade de elementos químicos do solo para os Estados Unidos, né, de textura de solo, de clima, né, de relevo, diferentes. Então, houve a necessidade da criação de tecnologias próprias, né, para que nós pudéssemos trabalhar melhor esses pacotes tecnológicos. Foi nessa época que foi criada, então, a Embrapa, né, e aí a Embrapa criou, por exemplo, desenvolveu novas tecnologias, como, por exemplo, o plantio direto. Então, hoje, praticamente não se ouve falar mais ainda existe, né, lógico, mas de revolver a terra para poder, ou seja, usar arados para revolver a terra para fazer o plantio. Então, a gente tem uma tecnologia hoje de ponta, graças a esse processo aí de adaptação e de novas formas de produzir, mas que todas começaram com a adoção desses pacotes tecnológicos. Uma coisa importante que aconteceu nesse momento aí de incremento de produtividade foi também que coincidiu com períodos de alta inflação, tá? Nesse período aí o Brasil tinha inflação aí de 1000%, né? Eram coisas absurdas, né, na década de 80. E aí a inflação é a perda de dinheiro, perda do valor do dinheiro ao longo do tempo, né? Então as pessoas que tinham um pouco de dinheiro não ficavam com esse dinheiro na mão, não colocavam o dinheiro no banco. O que as pessoas faziam? Comprava gado, comprava terra, comprava automóvel, comprava apartamentos, casas, né? As pessoas pegavam o dinheiro, eventualmente, que tinham, e tinham que logo colocar num imóvel. Por quê? Porque se deixasse o dinheiro no banco, se deixasse o dinheiro na carteira, de um dia para o outro, esse dinheiro perdia muito valor. Então, o carro, o gado, a terra, os imóveis não desvalorizavam como o papel moeda. Tá? Então, muitas vezes as pessoas tinham aí terra, gado, só para poder não perder dinheiro com a inflação. Tá? Então, esses ativos agropecuários funcionavam como reserva de valor, tá? Reserva de valor do capital, só para não perder dinheiro. E muitas pessoas não estavam preocupadas em fazer a terra produzir, mas estavam preocupadas só em não perder o dinheiro para a inflação. Tá? Então, isso foi uma característica importante aí desse período. Tá? Então, as pessoas começaram, quem tinha dinheiro começou a comprar muita terra, e aí começou a ter uma concentração de terras alta no Brasil, né? Ou seja, poucas pessoas, desde as capitanias hereditárias, a gente já tem esse histórico no Brasil, né? De poucas pessoas com muita terra, né? E aí
o tema reforma agrária começa a surgir também nessa época, tá? E, por fim, no final dessa década, começa aí uma política, teve a criação da OMC, tá? A OMC é a Organização Mundial do Comércio, tá? Que criou o GATT, tá? O GATT foi, dois termos em inglês, tá? OMC e o GATT. O GATT foi um acordo geral de tarifas e comércio assinado por muitos países, tá? Então, a OMC é um órgão das Nações Unidas responsável por normatizar ou regular o comércio internacional, tá? E o GATT, então, foi esse conjunto de regras assinado por um grupo de países que fez ficar muito mais fácil a comercialização e muito mais barata a comercialização de produtos internacionais, tá? Então, o Brasil se aproveitou muito disso, colocando produtos, começando a colocar os seus produtos agropecuários no mundo de uma maneira mais comercial e competitiva, né? Diferente daquela exploração que existia antigamente, de cana-de-açúcar, né? Enfim, né? Tá? Então, foi a partir de 1990, na década de 90, que o comércio internacional se tornou cada vez mais importante no processo de desenvolvimento do agro, né? Comercialmente falando. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa em relação a esse período. Beleza. Então, aí não tem um nome para esse próximo período, tá? Que aconteceu de 86 até hoje, tá? Começou aí, como eu falei, com abertura comercial, a queda das barreiras de importação, tá? E aí, em 1990, o Collor assumiu, ele foi responsável aí por essa abertura comercial. Ele foi também responsável pelo confisco da poupança da população, então por isso que ele acabou saindo, né? Foi a gota d'água para ele. Mas logo na sequência vieram outros governos, veio o governo do Itamar, depois do Fernando Henrique Cardoso, que foram os governos que implementaram o Plano Real em 1994. E aí, aquela preocupação que havia na década de 80 de reserva de valor por causa da inflação deixa de existir porque não tem mais inflação, né? O Brasil conseguiu controlar a inflação, né? Foi um pacote de medidas, né? Não foi só a troca da moeda que causou isso, mas foi também altas taxas de juros, né? E uma política para a estabilização da moeda, né? Restrição de emissão de papel moeda, tá? Bom, isso não vem ao caso agora, mas foi o que aconteceu para que o Brasil tivesse essa estabilização. E quem tinha muita terra, quem tinha muito gado aí para poder manter a reserva de valor, agora se viu com esse patrimônio aí e resolveu fazer ele dar dinheiro, né? E aí começaram a intensificar a produção, a usar tecnologia, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, pessoal, até na década de 80, tá, tinha muito crédito para a Revolução Verde acontecer no Brasil, tinha muito dinheiro disponível para a agropecuária fazer empréstimo, tá, e a taxa de juros era muito baixa. Isso alavancou muito a nossa produção. Já a partir da década de 90, com essa mudança de aumento de taxa de juros, né, estabilização econômica, o crédito ficou escasso, né? O governo parou de dar crédito para os empresários investirem no agro, tá? Então, o crédito teve que começar a ser utilizado, crédito que eu falo são empréstimos do governo, tiveram que começar a ser utilizados de maneira mais eficiente, né? Porque tudo que é abundante você tende a gastar mais, né? Tá? E aí começa uma agropecuária mais orientada para uso de tecnologias de maneira eficiente, uma agropecuária voltada para atendimento das necessidades dos consumidores, tá? E não só para a produção e enriquecimento
de grupos pequenos de produtores, tá? E aí junta várias outras coisas nesse período, começa a aparecer a tecnologia da informação, o acesso à informação, né, e o conceito de agronegócio se consolida nesse período, a partir da década de 90, final da década de 80, início da década de 90, o conceito de agronegócio. Nós vamos discutir bastante qual é o conceito de agronegócio nas próximas aulas, tá? E a preocupação ambiental começa a aparecer também, tá? E aí depois nós temos, então, um período mais recente, vamos colocar aqui, 2000 a 2020, tá? Que aí sim, eu vou colocar aqui alguns itens que vocês estão familiarizados, né? Preocupação ambiental de sustentabilidade, né? Para a produção agropecuária, preocupação com o bem-estar animal. Isso aqui é uma coisa muito nova também, que nunca existiu antes, tá? Professor, Ah, só uma breve constatação que realmente, na época que meu pai chegou, por exemplo, meus pais casaram mais ou menos no começo da década de 80, meu pai chegou aqui e comprou uma fazenda, praticamente 1.500 hectares, sei lá que ele deu, que ele comprou, e hoje em dia nunca que ele iria comprar com o que tem 1.500 hectares, era muito barata a terra mesmo. também teve isso, né? A terra nas regiões de fronteira, como era aqui, era muito barata, né? Então, isso facilitou, né, o acesso à terra, né? É mais ou menos por aí, sim, Gabriel. Tá? Então, eu estou colocando aqui, ó, preocupação ambiental, preocupação com o bem-estar, preocupação para atender nichos de mercado específicos. O que são isso? São demandas específicas, tipo o quê? Esse pessoal dos veganos, sem lactose, produtos zero, livres de geneticamente modificados, com abate humanitário, enfim, né? São nichos de mercado são pessoas que estão dispostas a pagar mais por produtos que têm algumas características, rotulagem de produtos, a própria rastreabilidade, né? Então, houve uma modificação do processo produtivo baseado na demanda dos consumidores, tá? Então, os consumidores começam a ter um protagonismo aí dos consumidores, que é uma coisa que não aparecia isso até esse período mais recente, tá? Então, nunca o consumidor teve com tanto foco para a determinação do que deveria ser produzido ou que deve ser produzido pelas cadeias produtivas, tá? E aí o que acontece, ó, acontece ainda a interação digital, né, dos agentes econômicos, está todo mundo conectado, as mídias sociais, né? Hoje, né, Google, YouTube, Netflix, todo mundo sabe tudo o que está acontecendo, redes sociais, Instagram, todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo inteiro. Tá? Então, essa é uma coisa importante, né, que está direcionando muito, né, os esforços, principalmente desenvolvimento de tecnologias de software, né, para desenvolvimento. E o termo agropecuária de precisão também é um termo importante para a gente agora, né, ou seja, fazer com que cada unidade produtiva seja tratada individualmente. Em vez de você tratar um rebanho, você trata o animal individualmente. Em vez de você tratar uma fazenda de soja como sendo uma coisa só, você trata os quadrantes dessa fazenda e faz adubações por quadrantes, né, por grades, que eles chamam. Tá? Então, cada grade vai ter uma quantidade de adubo, que é o que chama de fertilização com quantidades variáveis, né? Não é uma quantidade fixa para a área toda. As máquinas têm capacidade de jogar uma quantidade diferente de adubos, sementes e fertilizantes e defensivos de maneira, se elas estiverem conectadas com satélites e com imagens de satélite, de maneira bastante eficiente, tá? Agropecuária 4.0, né, é o que o pessoal está chamando disso aí, agora a nova revolução, que é a tendência de uso de aplicativos e computadores não, equipamentos que conversam entre si, usando o que a gente chama de IoT,
que é, na verdade, a internet das coisas. Já ouviram falar nesse termo, internet das coisas? Procurem no Google aí o que é a internet das coisas. É como que os aparelhos conversam entre si, né? Então, hoje você tem, por exemplo, aparelho de ar-condicionado que conversa com o seu celular, você tem televisão que conversa com a sua caixa de som, você tem, sei lá, cancelas de, sei lá, de estacionamento que conversam com o caixa eletrônico, e assim por diante, né? Tudo isso ligado pela internet. Então, você tem aí os objetos sendo conectados e criando facilidades, tá? Isso tudo está impactando a nossa agropecuária hoje, né? Beleza? Então, acho que esse é o ponto em que nós paramos a história, né? 2020. E aí a gente começa a pensar o que vai acontecer daqui para frente. Tá aí uma coisa importante, tá? Vamos fazer, então, essa recapitulação aqui de quais foram os elementos. Então, desde a nossa descoberta, quais foram os elementos que a agropecuária contribuiu para o nosso desenvolvimento? Primeiro, vou colocar esses elementos aqui, ó. Fornecimento de alimento para a população. Isso é ponto pacífico, né? Ninguém questiona que sempre a agropecuária ela é fornecedora de alimentos. Depois, ela forneceu também ao longo da história capital para a expansão do setor não agrícola. Lembra do ciclo do café lá? A agropecuária financiou a industrialização depois do ciclo do café. Outra coisa importante. Fornecer mão de obra para o crescimento e diversificação das atividades econômicas, ou seja, a mão de obra da agropecuária começou a se especializar em produzir outras coisas, né, para diversificar a matriz econômica. Então, a mão de obra da agropecuária também foi deslocada para a indústria. Ó, caramba. Fornecer divisa para a compra de insumos e bens de capitais necessários para as atividades econômicas, tá? Então, como eu falei, foi também importante para fornecer dinheiro para investimento em outras atividades econômicas, como eu já havia falado. À medida que a atividade agropecuária teve sucesso, as pessoas foram ganhando dinheiro com a agropecuária e essas próprias pessoas também consumiam outros produtos, tá? Também foram o mercado consumidor de produtos não agrícolas, tá? Fornecer matéria-prima com qualidade e baixo preço para o setor industrial, ou seja, a agropecuária teve essa função, continua tendo essa função, que é produzir a matéria-prima para a indústria, né? Tá? Com qualidade e preço acessível para que chegue à população. Tá? Então, basicamente, foram essas contribuições históricas aí que a agropecuária teve para o nosso desenvolvimento, considerando esses ciclos econômicos que a gente falou. Tá? Agora sim, vou pedir para vocês só 5 minutinhos para a gente dar uma pausazinha, até para vocês tomarem uma água também, e a gente vai falar rapidamente o que a gente espera de perspectiva futura, e eu vou mostrar um documento para vocês, tá? E aí a gente vai já encerrando. Só uns 5 minutos, só para eu tomar uma água e ir no banheiro também, tá? Só um minutinho.
Bom, pessoal, vamos lá, então. Eu vou mostrar uma outra tela para vocês, tá? Que aí vamos ver o que na verdade, no Moodle, tá, pessoal? Eu coloquei no Moodle lá, se vocês abrirem, deixa eu até abrir aqui. Dentro da pasta do Moodle de vocês, e agora eu coloquei um tópico lá que chama-se... Vou até compartilhar isso aqui. Tá? Dentro do Moodle de vocês lá, a gente tem, então, o nosso plano de atividade semanal. Tá? Eu coloquei a aula gravada aqui em cima, que foi a apresentação da disciplina da semana passada. A gente falou na semana passada também dessa lista de filmes e séries, tá? Que está aqui nessa pastinha de documentários. E aí eu coloquei, está visível para vocês, essa pasta aqui, histórico e importância do agronegócio e histórico do agronegócio. Tá? Então, aqui tem as notas de aula que eu usei para fazer esses comentários que a gente fez ao longo dessa aula de hoje. Tem 3 capítulos, tá? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 10 de um livro, tá? Vou abrir ele aqui para vocês. Chama-se Economia e Política Agrícola no Brasil, tá? Vocês não estão vendo a imagem, vocês podem abrir aí depois e ver. Depois tem um documento que chama-se As 7 Teses sobre o Mundo Rural Brasileiro. É uma perspectiva de pesquisadores já bem conceituados e antigos do Brasil, da Embrapa, tá? Que elaboraram esse documento, que é uma perspectiva, o que aconteceu, desenvolvimento mais importante, né? E o que eles colocaram como 7 teses, são 7 tópicos, tá? Aqui, esse histórico que eu falei também está bem narrado nesse capítulo 1 desse MBA lá de Viçosa, tá? Que eu tenho esse material, eu digitalizei para vocês também. Então, se vocês quiserem ter acesso a mais informação dessa história que eu contei para vocês aqui, está bem resumido. E tem esse documento Visão 2030, que é um documento que a Embrapa fez, tá? E ele colocou alguns macro temas para a gente poder pensar sobre o que vai acontecer na agropecuária daqui para frente, tá? E eu vou mostrar a tabelinha de resumo dessa visão 2030, tá? Tudo isso aqui, esse capítulo 1 dessa mochila aqui, eu recomendo vocês lerem, que é essa retrospectiva. As notas de aula também, vocês vão ter isso em tópicos para vocês pensarem sobre esses assuntos. E esses outros capítulos aqui são interessantes, principalmente esse capítulo do Baixa aqui, tá? Que é esse livro, né, é uma referência bastante importante aí para o agro. E esse capítulo 2030 aqui, 2030 é um texto longo, um documento bem longo, né, que tem uma argumentação bem grande sobre a perspectiva futura aí, tá? Eu vou só compartilhar a tela de um PDF, tá? Para a gente poder dar uma olhada nesses macro temas sugeridos por essa visão 2030. Deixa eu ver se eu consigo dar, sugerido pela Embrapa, tá? Esse documento foi feito em 2018, se não me engano, 2018. Deixa eu ver aqui se eu estou com todos. Só um minutinho, pessoal, que eu já vou compartilhar a tela correta aqui com vocês. Deixa eu... Vou achar a página que está no meio do documento, o resumo está no meio do documento, eu vou achar a página dele aqui agora. A página 146, se não me engano, desse documento. Deixa eu ver aqui. Estou quase chegando lá. Isso. Tá. Então, ó, acho que aqui eu consigo compartilhar legal.
Tá? Então, olha só, pessoal, o crescimento da agropecuária agora, ele vai se dar sob esses pilares aqui que estão expostos nesse documento. Ele é um documento bem grande, tá? Ele tem 214 páginas, tá? E ele tem essa tabela que resume um pouco dessas... Ele está em 2 páginas, então ela começa nessa página e termina nessa página daqui. Deixa eu ver se eu consigo botar uma visualização de página lado a lado. Ah, beleza, ó, assim ficou legal de ver. Vocês estão vendo essa tela, né? Colorida aí. Sim ou não? Sim, professor. Ah, beleza. Então, aqui eu tenho a questão de crescimento econômico, crescimento populacional, crescimento da urbanização e a longevidade das famílias, que são temas que vão ditar as mudanças socioeconômicas e espaciais da agricultura, para onde que a agricultura está indo, para onde que a pecuária está indo, né, em termos espaciais. E aqui do lado de cá a gente tem um resumo, tá, do que esse tema quer dizer. Intensificação e sustentabilidade dos sistemas de produção agrícola, né, o que é sustentabilidade, preservação dos recursos, redução de perdas, né, acordos internacionais, regulatórios, enfim, né, mudanças do clima, tá, questão de elevação de temperatura, né, vulnerabilidades, né, catástrofes, né? E aí a questão de riscos na agricultura, incertezas geopolíticas globais, políticas e econômicas, né? Riscos associados ao meio ambiente, ao ambiente dos negócios, né? Por exemplo, crise de 2008 que aconteceu, enfim, né? As ferramentas de gestão de risco, tudo isso são pilares para a gente pensar daqui para frente, né? Nesse item aqui, está em vermelho, que minha caneta também está em vermelho aqui, ó. Esse item aqui, agregação de valor nas cadeias produtivas agrícolas, né? Como a gente vai utilizar a biodiversidade, como nós vamos aproveitar essas oportunidades de agregar, por exemplo, produção agropecuária com turismo, né, com gastronomia, alimentos mais nutritivos, rastreabilidade, rotulagem, inovação de nanotecnologias para a produção de alimentos, tá? E aqui tem uma questão muito importante e recente também, que é a produção de alimentos em laboratório, né? O pessoal já está produzindo leite, já está produzindo carne de laboratório, né? Mas não de origem vegetal, de origem animal mesmo, né? Então tem um debate bastante grande, a gente vai discutir isso aí, principalmente naquelas séries que eu sugeri para vocês. A questão do protagonismo dos consumidores, tá? Como que os consumidores estão ditando essas novas regras, plataformas digitais, né? Criação de produtos e serviços novos, bem-estar, demanda por praticidade e questões de saúde, né? E a convergência tecnológica, né? Ou seja, essa transformação de inovações aí, de engenharia genética e de internet, de combinação de meios digitais aí para fortalecer as tecnologias. Então, esses são os pilares que estão sendo discutidos na agropecuária daqui para frente, tá? E esse documento é uma visão para 2030, né, do que vai rolar e daí para frente, tá? Então, enquanto esses temas nunca tinham sido abordados no nosso histórico, agora eles estão em debate, né? E vocês estão exatamente nesse ponto, que é no debate desses temas aqui, tá? Então, eu sugiro que vocês, pelo menos, passem o olho, tá? Para depois, quando vocês caírem no mercado de trabalho, vocês estarem cientes de onde vocês vieram, da onde veio o setor de vocês e para onde ele vai. Eu acho que essa aula tem essa função, tá? De mostrar para vocês que o agro sempre foi importante, tá? Ele teve a sua contribuição de diversas formas, por meio dos seus ciclos. Nunca houve um planejamento estratégico de longo prazo no país para que a agropecuária se desenvolvesse, mas sim houve os ciclos, né? E os ciclos foram determinando o que ia ser produzido ou não, em função de escassez ou de sobra de produto e de aumentos e redução de preços. Então, o Brasil foi surfando as ondas que foram passando, a onda do açúcar, a onda do café, a onda do soro,
a onda das culturas do cacau, do fumo. Então, o Brasil foi surfando essas ondas sem um planejamento muito direcionado e setorial, dizendo assim, queremos que o Brasil seja o maior produtor de alimentos do mundo. A gente sempre falou isso, mas nunca houve políticas de longo prazo para isso, tá? Bom, então é isso, tá? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem perguntar? Aproveitar esses 5 minutinhos aí? Professor, Não. por mim tá tranquilo. Por mim também. Essa aula é um pouco pesadinha, assim. Espero que eu tenha conseguido deixar ela interessante e menos desagradável para vocês aí. Mas é assim mesmo, né? Tem que passar por isso aí, tá? Não, foi boa. Deu para compreender bem aqui. Deu, né? Quando estou em sala de aula, eu consigo fazer algumas coisas mais dinâmicas, né? A gente consegue interagir um pouco mais e torná-la mais fácil aí, né? Mas no online ainda fica um pouco difícil de fazer algumas coisas, né? Gosto de fazer algumas comparações com novelas, né? Vocês lembram que tiveram muitas novelas no país que retrataram nosso desenvolvimento econômico, né? Novelas do ciclo do cacau, novelas do ciclo do café, novelas do Rei do Gado, né? Aquela novela Renascer, Rei do Gado, Pantanal, aquela outra Esperança. Foram novelas muito boas, eu adoro novela. Gostava, mas eu estou tentando me livrar desse vício. Eu sempre fico alguns períodos sem ver, mas depois depois da Avenida Brasil eu não consegui mais assistir novela, porque aquela lá foi muito boa para mim, e todas as outras que vieram depois foi só lixo. Uma que falou bem do Cacau foi a Renascer, né, professor? Renascer, era o Matheus e a Juliana, era aquele grandão, ator grandão lá, e a Ana Paula Arósio, né? Era o Matheus e a Juliana, ficavam os dois lá. Perdão, Cacau não, o do café. Não, então, teve Renascer, foi a do café, aí a do cacau foi a Esperança, que foi com Antônio Fagundes, que ele era o dono do rei do cacau lá, depois ele virou o rei do gado, né? Tiveram algumas novelas que retrataram esses ciclos econômicos, foram bem interessantes, foram muito boas essas novelas aí. Eu tenho muita lembrança delas, assim, e referência histórica disso daí, né? Então, a conversa que vai voltar a Pantanal, professor. Vai ter mais eu ouvi falar mesmo que vai ser gravado um pedaço aqui em Aquidauana, né? Eu assisti a original lá e na novela original, depois eu fui visitar a fazenda do Zé Leôncio no Pantanal aqui, e a ideia, naquela casa da Juma, né? Putz, a Juma andava, acho que 3 dias para chegar na fazenda, né? Aí quando eu visitei a fazenda lá, sentei na cadeira do Zé Leôncio lá na varanda da casa, da sacada da varanda dele, dá para ver a casa da Juma, assim, dá 500 metros, assim, né? Algumas coisas interessantes, assim. Mas é isso aí, Tainara. Tem noveleiro de plantão aí, tá? Você disse o velho do Rio, hein, professor? O velho do Rio era legal, né, bicho? Aí, então tá, aí assim, infelizmente, não sei se a gente consegue rever alguma novela dessa aí, mas elas se retrataram muito bem, né? A do Cacau foi muito boa, Renascer foi muito boa aquela novela. Aí depois tiveram outras, depois teve aquela da escravidão aí, que tinha o senhor, tinha o pessoal da Senzala. Nossa, o pessoal da Senzala teve muita novela de pessoal de Senzala, né? Aquela que a menina... Sim, a moça, não é? Sim, a moça, Gabriel noveleiro, velho, ó. Sim, a moça. Foi bastante. Foi boa essa novelinha, Sim, a moça, foi refilmagem, né? Uma novela antiga. Uhum. Alguém falou Escravizaura também, foi legal, né? Teve remake dela também. E assim por diante, né? Então, assim, hoje a novela tá muito porcaria, né? Mas teve coisa boa já, tá? Hoje tá mais séria, né? Então, beleza. Bem... Mais alguma Tem que dúvida? levar a gente para conhecer as fazendas, professor, da filmagem da novela Pantanal, pô. Eu fui lá fazer um levantamento de dados no Pantanal e acabou batendo lá na fazenda lá, e na verdade foi só filmada lá a parte externa, né?
mas foi meio que por acaso, né? Foi próximo da fazenda da Almir Sater também, uma coisa assim. Porra, longe, hein? É. Tá bom, pessoal? Mais alguma pergunta? Não, professor. Tranquilo. Então, beleza. Eu vou deixar uma atividade lá para a semana que vem e aí vamos começar e a gente vai se falando pelo WhatsApp até lá, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço, Valeu, pessoal. professor. Até mais. Obrigado, Bom professor. final de semana. Tchau, professor.